As imagens de Joseph Stalin, o ditador soviético fautor do Grande Terror de 1936 a 1938 que matou mais de 700 mil pessoas, e que haviam sido banidas pela desestalinização da ultracomunista URSS voltaram aos locais públicos russos desde que Putin assumiu o poder, segundo reportagem publicado pelo Clarim. Pelo menos 108 monumentos a Stalin foram erguidos em toda a Rússia, num ritmo acelerado desde a invasão da Ucrânia. A mais nova e notável estátua fica no metrô de Moscou. Ao mesmo tempo, Putin fechou os museus e grupos que investigavam os gulags onde milhões foram exterminados. Stalin foi responsável por expurgos em massa, incluindo líderes militares, intelectuais, membros de minorias étnicas, camponeses proprietários de terras e outros. Grupos étnicos inteiros, como os tártaros da Crimeia, foram expulsos de suas terras natais. Suas políticas contribuíram para a fome em massa em toda a União Soviética, incluindo a Ucrânia. Seus admiradores veem os expurgos, as fomes e as deportações em massa como excessos pelos quais autoridades locais excessivamente zelosas foram as principais responsáveis. Desde que Putin assumiu o poder, pelo menos 108 monumentos a Stalin foram erguidos em toda a Rússia, e o ritmo se acelerou desde a invasão da Ucrânia em 2022, de acordo com Ivan Zeyanov, historiador e jornalista que acompanhou as estátuas. Uma delas foi instalada este ano na cidade ucraniana de Melitopol, atualmente ocupada por forças russas. Mas nenhuma delas tem a visibilidade da nova escultura no metrô, que é percorrida diariamente por legiões de moscovitas que alternam entre a linha principal circular e a linha roxa. Durante anos, o Kremlin tentou manter um certo equilíbrio, observando as repressões de Stalin e se opondo à intelectualidade liberal, cujos principais princípios ideológicos incluíam o anti-stalinismo. Putin condenou Stalin repetidamente ao longo dos anos e reconheceu que crimes terríveis foram cometidos sob seu regime. Ele visitou valas comuns e reuniu ativistas de direitos humanos e historiadores para discutir o stalinismo. É crucial que todos nós e as gerações futuras, isso é de extrema importância, conheçamos e nos lembremos deste período trágico da nossa história, no qual grupos sociais e povos inteiros foram cruelmente perseguidos, declarou Putin em Moscou em 2017, durante a inauguração do monumento Muro da Dor, em memória das vítimas da repressão stalinista. Este passado terrível não pode ser apagado da memória nacional, muito menos justificado com qualquer referência aos supostos interesses do povo. Em 2001, a Câmara Municipal de Moscou fundou o Museu de História do Gulag, que retratou graficamente como um sistema de campos de trabalho maciços levou até 2 milhões de mortes. Mas, há vários anos, algo completamente diferente vem acontecendo em paralelo. A Memorial, a mais proeminente organização russa de direitos civis fundada por dissidentes no final da era soviética, foi declarada agente estrangeira em 2014. No final de 2021, o Tribunal da cidade de Moscou ordenou sua dissolução. Após uma série de longos julgamentos, Yuri Dmitriev, um historiador amador que descobriu túmulos de vítimas de Stalin em uma remota floresta de pinheiros no norte da Rússia, foi condenado em 2021 a 15 anos de prisão. Dmitriev havia sido condenado por agredir sexualmente sua filha adotiva, acusações que sua família e amigos rejeitaram como forjadas. O Museu de História do Gulag foi fechado em 2024, alegando normas de segurança contra incêndio, e não foi reaberto. Roman Romanov, seu diretor de longa data, foi demitido, e as exposições do museu estão sendo reformadas sob nova administração. Em abril deste ano, o governo renomeou o aeroporto de Volgogrado para Stalingrado, nome dado à cidade entre 1925 e 1961, em homenagem à colossal batalha travada ali durante a Segunda Guerra Mundial e ao governante que lhe deu o nome. A crescente reestalinização do país é perigosa não apenas para a sociedade, pois justifica as maiores atrocidades governamentais da história do país, mas também para o Estado, disse Lev Schlossberg, político da oposição russa e membro do Partido Liberal Yabloko, que iniciou uma petição para desmantelar o monumento no metrô de Moscou. Cedo ou tarde, a repressão derrubará o próprio governo. No metrô, ativistas deixaram um cartaz emoldurado em frente ao novo monumento Stalin, um protesto muito arriscado para os padrões russos atuais. O cartaz continha citações de Putin criticando os métodos de Stalin. Os seguranças o removeram rapidamente. Posteriormente, a polícia prendeu uma pessoa que havia participado do protesto. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, assinou um decreto renomeando o aeroporto de Volgogrado para Stalingrado, como a cidade era conhecida em homenagem ao ditador Joseph Stalin. Segundo o documento publicado no site do Kremlin, a mudança ocorre para perpetuar a vitória do povo soviético na Grande Guerra Patriótica de 1941 a 1945, como a Segunda Guerra Mundial é conhecida no país. A Batalha de Stalingrado,
entre 1942 e 1943, foi uma das mais sangrentas do conflito, mas representou também um ponto de virada para derrotar as forças nazistas da Alemanha. A mudança é oportuna para Putin, que se prepara para as comemorações do 80º aniversário da vitória sobre a Alemanha na próxima semana e frequentemente compara a invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022, a essa luta, apresentando a guerra como uma operação militar especial para desnazificar o país vizinho. Ao todo, a Segunda Guerra Mundial custou a vida de 22 a 25 milhões de cidadãos russos, segundo estimativas. Para a população, portanto, Stalingrado evoca memórias tanto do sacrifício da guerra quanto do regime de Stalin. A nação, que fazia parte da União Soviética e foi invadida pelas forças de Adolf Hitler, rejeita esses paralelos. Apesar da repercussão, Putin avançou no tema nesta quarta-feira, 30, ao afirmar que cabe aos moradores de Volgogrado decidir se a cidade deve voltar a se chamar Stalingrado. Segundo a agência de notícias estatal RIA, o líder foi questionado sobre a restauração do antigo nome da cidade e afirmou que a ideia fazia sentido. Um dia após mudança, o presidente afirmou que a decisão de também rebatizar cidade em homenagem a Stalin cabe aos moradores. A questão, no entanto, é delicada, dada a associação do nome com os horrores do regime de quase 3 décadas de Stalin. Stalingrado foi renomeada Volgogrado em 1961 como parte de um processo de desestalinização da Rússia. Apesar da preparação para cerimônias suntuosas que marcarão o aniversário da vitória sobre a Alemanha nazista, líderes da maioria dos países ocidentais estão mantendo distância da Rússia desde a invasão da Ucrânia por Moscou, há mais de 3 anos. Em um discurso inflamado em Volgogrado, em 2023, marcando o 80º aniversário da Batalha de Stalingrado, Putin criticou duramente a Alemanha por ajudar a armar a Ucrânia e reiterou que estava pronto para recorrer a todo o arsenal russo, incluindo armas nucleares.